vamos lá, rapidinho. Relembrando capítulos 15 e 16 de Gênesis. Nós estamos em Gênesis. Quando Abraão retorna à sua tenda lá nos carvalhais de Manre, perto de Hebron, Deus novamente fala com ele. Fala que ele não precisa ter medo, porque Deus o protegeria dos perigos do Oriente e de Canaã, e que a recompensa de Abraão seria muito maior do que aquelas que ele havia rejeitado do rei Sodoma. Lembra lá que ele rejeitou todas as riquezas do rei Sodoma, que como ele venceu a guerra, por direito ele poderia tomar posse, mas ele rejeitou, porque ele não quis nada daquele rei que era ímpio. Abraão abre seu coração e pergunta para Deus do que adiantava ele adquirir tantas bênçãos se até o momento ele não tinha um herdeiro de sangue, para que a promessa de uma descendência numerosa fosse cumprida. Ele não estava murmurando, ele só estava abrindo o coração para Deus e perguntando, né, do que adiantava ele receber tantas bênçãos se o herdeiro dele, né, se ele não tinha ainda o herdeiro de sangue. E Deus, para reafirmar a promessa, como forma de um sinal de certeza, ele passa algumas instruções para que Abraão preparasse alguns animais para sacrifício. E no fim do dia, Deus passa com seu fogo sobre as carcaças daqueles animais e assim a promessa é confirmada. Mas Deus fala que ele seria peregrino e que seus descendentes que teriam posse da terra de Canaã. Mas só depois de 4 gerações, 400 anos. E Abraão, ele morre antes disso. Gente, por que tanto tempo para tomar posse, né, da promessa, para tomar posse daquela terra prometida? Lá no capítulo 15, versículo 16, está a resposta. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar o meu castigo. Ou seja, Deus mandou Abraão até aquela terra de Canaã, mas quando chegou lá, aquela terra já estava habitada por outros povos. E Deus não achava justo retirar aqueles povos naquele momento para que Abraão e toda a turma dele, a caravana dele, tomasse posse. Por quê? Porque ainda o pote da iniquidade não estava cheio. Então Deus só ia permitir que Abraão tomasse posse, que na verdade quem vai tomar posse são os descendentes dele, que nem Moisés vai entrar na terra prometida, a gente vai ver mais pra frente, né? Os descendentes dele que tomarão posse quando Deus achar que é justo, ou seja, quando realmente aqueles povos daquela terra já tiver enchido o pote de iniquidade. Naquele momento ainda não seria justo retirar aquele povo daquela terra, para que Abraão tomasse posse, mas depois de 4 gerações o limite de iniquidade já teria sido atingido. E assim seria justo que, como castigo de Deus, aqueles povos perdessem a posse sobre aquela terra. Deus não vai retirar a terra de um povo e dar para outro se não for justo, porque Deus é justiça. Depois, Sara teve a ideia de Abraão engravidar Agar, que era sua serva. Isso gerou muitos conflitos, porque essa ideia foi do homem, não foi de Deus. Não foi Deus que instruiu eles a fazer isso, foi Agar que teve a ideia. Abraão concordou e Agar também, e Agar engravidou. Com isso nasceu Ismael, quando Abraão tinha 86 anos. Uma curiosidade, a Mari semana passada, ela me perguntou se os povos de antigamente tinham a mesma contagem, né, de anos como a gente tem hoje. E aí, eu fiquei até meio na dúvida, né, respondi alguma coisa pra ela, mas eu fiquei na dúvida que não tinha certeza. E aí eu perguntei pra minha pastora, e a minha pastora explicou que o calendário deles é lunar, um pouco mais curto que o nosso, mas que eles viviam muitos anos sim, porque naquela época era o começo de tudo, ainda tinha muita vida na Terra, né? E conforme o tempo histórico vai passando, essa vida vai diminuindo. Por exemplo, hoje não teríamos como viver tantos anos assim no planeta. Por quê? Porque hoje é um desgaste ambiental, né? O planeta mesmo não suportaria tantos anos vivendo como, por exemplo, Matusalém viveu. Lembra? Porque Matusalém, antes do dilúvio, lembra? Ele morreu com quase 1000 anos. E naquela época também, gente, eles faziam muita atividade física, né? Eles tinham muita qualidade de vida. Porque imagina, eles caminhavam demais, tudo era andando, era caminhando, né? Naquela época não tinha industrializado, não tinha agrotóxico, não tinha transgênico, não tinha trânsito, não tinha poluição, não tinha estresse, né? Quando você tá dirigindo lá, não tinha nada disso. Então a qualidade de vida deles realmente era muito melhor do que a gente tem hoje. E antes do dilúvio, eles viviam bem mais. Lembra? Depois do dilúvio,
a gente já começa a observar que eles morriam com bem menos tempo, né? Porque Matusalém morreu com quase 1000 anos. Por exemplo, Abraão, a gente vai ver que ele vai morrer com 175 anos, né? E hoje tem gente, às vezes, que vive até mais de 100 anos, né? Então não é tanta diferença assim, né? Levando em consideração a qualidade de vida que eles tinham antigamente e o que a gente tem hoje. Ó, agora a gente vai para Gênesis 17, começando o encontro de hoje. Versículo 1. Quando Abrão, ainda ele se chamava Abrão aí, depois que o nome dele vai mudar. Quando Abrão estava com 99 anos, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Seja fiel a mim e tenha uma vida íntegra. No versículo 1, Deus é revelado como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. E hoje eu até enviei para vocês no grupo aquele louvor, né? Que fala todos os nomes com que Deus se revela. Aí eu coloquei esse quadrinho aqui pra gente visualizar. Quando vocês ouvirem falar em El Shaddai, é o mesmo Deus, é o Deus Todo-Poderoso, mas aí tá falando o caráter dele, né? O modo com que naquele momento bíblico ele vai ser revelado. Então, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Elohim, Deus no controle, Shammah, Deus presente, Kadosh, Santo, Jeová Shalom, Deus de paz. Vocês podem observar por exemplo, na novela bíblica que tá passando na Record, eles falam muito Shalom, né? Principalmente na parte de Jesus que vai chegar, né? Aí eles falam Shalom, Shalom, quer dizer a paz, a paz. Jireh, Deus de provisão, Adonai, Senhor, Shapatar, juiz, Jeová Rafá, o Deus que cura, Tsiksikenu, minha justiça, El Elion, outro igual não há, Shammah, Deus presente, Palet, libertador, Jeová Nissi, minha bandeira, Elkanai, Deus zeloso, El Rai, Deus que tudo vê. Vocês vão ver que ao longo da Bíblia a gente vai encontrar esses nomes, né? Que é como Deus se revela naquele momento. Essa versão aqui que eu coloquei, gente, é a NVI, então tá aparecendo como Eu Sou Todo-Poderoso. Mas, por exemplo, na minha, que é a Almeida Corrigida, da minha Bíblia, também aparece o nome El Shaddai. Então, cada versão, às vezes, vai ter... eles colocam uma tradução, né? E uns vão colocar o nome dele, né? Aqui que ele se revela, ou os outros vão colocar o significado. Que aqui, por exemplo, tá o significado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, que é o El Shaddai. Aí, Gênesis 17, agora a gente vai para o versículo 2. Farei uma aliança com você e lhe darei uma descendência incontável. Ao ouvir essas palavras, Abrão se prostrou com o rosto no chão e Deus lhe disse: Esta é a minha aliança com você. Farei de você o pai de numerosas nações. Além disso, mudarei seu nome. Você já não será chamado de Abrão, mas sim Abraão, pois será o pai de muitas nações. Então, gente, no versículo 5 do capítulo 17, ocorre o quê? A mudança do nome de Abrão para Abraão. Abrão significa pai exaltado, ele passa para Abraão, que é o pai de nações. Versículo 6. Versículo 6, Gênesis 17. Eu o tornarei extremamente fértil, seus descendentes formarão muitas nações, e haverá reis entre eles. Confirmarei a minha aliança com você e seus descendentes de geração em geração. Esta é a aliança sem fim. Serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. Gente, eu coloquei assim de cor diferente o fundo, né, desse vermelho terra. Por quê? Porque, gente, é questão bíblica, os conflitos que hoje tem no Oriente Médio. Então aqui tá falando, Deus tá falando para Abraão. Esta é a aliança sem fim, serei sempre o seu Deus e o Deus de seus descendentes. A terra prometida é uma das principais razões dos conflitos que tem hoje no Oriente Médio. Então todo mundo quer aquela terra prometida, todo mundo, até hoje. Hoje há tanta guerra justamente por esse motivo, por uma promessa que está aqui relatada na Bíblia. Então, vamos entender uma coisa. O judaísmo, ele é uma etnia e uma religião. Uma etnia, nacionalidade e uma religião. O árabe é uma etnia, uma nacionalidade. O islã muçulmano é uma religião. Versículo 8. Darei a vocês e a seus descendentes toda a terra de Canaã, onde hoje você vive como estrangeiro. Então, aqui Deus está falando pro Abraão, onde hoje ele vive como estrangeiro, porque ele peregrina pelas terras de Canaã, um dia os descendentes dele tomarão posse.
será propriedade deles para sempre, e eu serei o seu Deus. Lembra que a gente falou nas aulas anteriores que o Abraão, ele estava peregrinando pelas terras de Canaã, e cada local que ele montava um altar, ele estava tomando posse espiritualmente. É como se ele fosse lá, pá, cravasse a bandeirinha dele, né, de dizendo, essa propriedade é minha, Deus me deu, será minha, né, Deus me deu. Ele estava ali marcando o território espiritualmente, e assim ele passou anos e anos peregrinando. Então, gente, agora eu vou abrir aqui um parêntese um pouco longo para a gente entender um pouco sobre os muçulmanos, os árabes, os judeus. Vamos entender um pouquinho. Então, através de Ismael, que foi esse filho, né, que Sara teve a ideia, né, e Abraão concordou, e Agar, que era serva, também concordou. Então, por causa disso, que foi ideia de homens e não de Deus, nasce Ismael. Através de Ismael, origina-se os árabes, os ismaelitas. Atualmente, eles são formados por 22 países e territórios com uma população combinada de 360 milhões de pessoas, abrangendo o norte de África e a Ásia Ocidental. Agora vamos entender os países árabes. Quem são os países árabes? Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Catar, Comores, Djibouti, Egito, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Líbia, Mauritânia, Marrocos, Omã, Palestina, Somália, Sudão, Síria e Tunísia. A terra conhecida como Canaã estava situada no território que abrange Israel, Cisjordânia e Gaza, Jordânia e o sul da Síria e do Líbano. Então, toda aquela terra ali por onde Abraão está peregrinando é justamente todo esse território aqui que eu acabei de falar para vocês. Países árabes, então, são esses que eu citei acima. Agora a gente vai falar sobre o Oriente Médio. É uma região composta por países e territórios da Ásia Ocidental, situada entre os continentes asiático, europeu e africano. A maioria dos países do Oriente Médio faz parte do mundo árabe. Faz parte a maioria, mas não quer dizer que todos os países árabes, não quer dizer que todo o Oriente Médio seja sinônimo dos países árabes, porque tem outros países que também fazem parte do Oriente Médio. Os países mais populosos da região são Egito, Turquia e Irã, enquanto a Arábia Saudita é o maior país do Oriente Médio em área. Os países que formam o Oriente Médio: Afeganistão, Arábia Saudita, Bahrein, Catar, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Irã, Iraque, Israel. Israel tá aqui dentro, ele faz parte do Oriente Médio, mas ele não é um país árabe. Lembra, quem é que vai originar os árabes é a descendência dos ismaelitas. Israel, a gente vai ver que vai vir de origem de quem? De Isaac, né, que vai ser o filho da promessa, que vai nascer de Sara, filho de Sara e Abrão. De Isaac, a gente vai ver mais pra frente, que vai vir, depois vai vir Jacó. Pronto, é Abraão, que vai vir Isaac, e que depois vai vir Jacó. Através de Jacó, que vai originar os israelitas. Então, aí eu coloquei aqui embaixo. Israel, então, são os judeus. Certo? A região é responsável por mais da metade, essa região aqui do Oriente Médio, ela é responsável por mais da metade de toda a produção mundial de petróleo, portanto, apresenta uma grande importância em termos econômicos e geopolíticos para o mundo. O gás natural também, então é o petróleo e o gás natural. É a principal fonte de renda, de riquezas dessa região do Oriente Médio. O único país industrializado da região é Israel, então Israel pertence ao Oriente Médio. E vocês ouvem pelas notícias, né, que Israel é o país que sobressai de tudo. Lá eles têm a tecnologia avançada, lá eles têm tudo. Lá eles têm o domo de ferro, que quando os países vizinhos ficam atacando, bombardeando, eles têm o domo de ferro que consegue ir até chegar até lá a bomba, né, explodir no ar, para não chegar a atingir o território deles. Então eles são completamente tecnológicos e eles são bem avançados. É o único país do Oriente Médio.
Ele tem uma forte indústria bélica, eletrônica e de informática. E é um país super pequeno, gente, super. Então não tem dúvidas que é um país abençoado e protegido por Deus. É ali e todo mundo fica brigando porque quer aquele pedaço de terra de Israel. Todos esses conflitos que a gente vê, gente, é questão religiosa. Eles querem porque querem aquela terra ali que pertence, porque eles acham, os muçulmanos, os ismaelitas acham que eles também têm direito. E tudo a gente percebe que, na verdade, se você for analisar, gente, são todas feridas que foram formadas no ser humano, né? Porque a gente vai ver mais pra frente, né, que depois que Isaac nasce, Ismael, ele vai se sentir rejeitado, porque daí vai nascer Isaac, é o filho da promessa. Então não tem como Abraão tratar de igual para igual, não vai ser de igual para igual, mas para frente a gente vai ver isso. Então imagina, aquilo foi criando uma ferida enorme dentro dele, porque ele vai ser o filho que vai ficar ali, né, de escanteio. O Isaac que vai ser o filho principal, que é o filho da promessa de Deus. Então imagina aquilo que foi gerando dentro dele, né? Todo aquele conflito interno, toda aquela raiva, tudo que foi gerando dentro dele, gente, originou os árabes, que dá a confusão que a gente tem hoje, né? Anos e anos, tudo que os judeus passaram pela história, tanto sofrimento, né? Tantas guerras, tudo por causa de lá, ó, lá do começo de Abraão, quando teve Ismael. Então, um resumo sobre o Oriente Médio. Idiomas no Oriente Médio, que também inclui Israel. A gente não está falando só dos países árabes, a gente está falando do Oriente Médio. Idiomas: árabe, aramaico, azeri, hebraico, curdo, persa e turco. Religiões: o islamismo, que o muçulmano está dentro do islamismo, que a gente vai ver mais pra frente que o Islã se divide em dois, e o muçulmano é um deles. O judaísmo e o cristianismo. O cristianismo é aquele que crê em Jesus, né? Como único Senhor e Salvador. Esse é o cristianismo. Está geograficamente situado em uma zona estratégica no globo, na confluência entre os continentes asiático, europeu e africano. Possui clima e vegetação desértica, né? De manhã aquele sol muito forte e à noite é bem frio. Sua população é formada por cerca de 270 milhões de habitantes. Os países mais populosos são Irã, Turquia, Iraque e Arábia Saudita. Sua economia está baseada na produção de bens primários voltados para a exportação, como petróleo e gás natural. As cidades de Dubai, Emirados Árabes Unidos e Doha, Catar, que possuem infraestruturas muito desenvolvidas, centralizam as atividades de negócios de turismo na região. Então a gente ouve muito, né, mostrando lá em Dubai, nossa, eu quero ir para Dubai, que lá é tudo lindo e maravilhoso. Mas a gente vai ver mais para frente que nem tudo que é lindo e maravilhoso é de Deus. Sua cultura é fortemente influenciada pela religião. O islamismo é a prática religiosa que possui o maior número de adeptos nos países da região. Então, o único ali, gente, né, nesse Oriente Médio ali, é o Israel. É Israel que está lá separado, que é o povo de Deus, que são os judeus. Ó, aqui, gente, é um mapa que dá bem para entender, ó. Essa parte verde clarinha aqui, verde meio abacate clarinho, é o mundo árabe. Então, todos esses países aqui que estão nessa cor verde clarinho, é o mundo árabe. São os países árabes. Aí, os que estão de azulzinho é que pertencem ao Oriente Médio, tá vendo? Tem alguns países de azulzinho que são árabes, que pertencem ao Oriente Médio e outros não. Aí, os que estão nessa outra cor bem clarinha, né, é o países de cultura árabe, islâmica e africana. Então, são outros países onde essa religião do Islã também entrou. Então, não tá mais só ali no Oriente Médio, também foi indo para outras regiões. Hoje a gente encontra essa religião na Europa, nos Estados Unidos, tem vários locais sobre essa religião. Vários outros países aderiram também, né? Do mesmo jeito que a gente vê que grande parte da população é cristã, né? Mas eles também pegaram ali uma fatia bem considerável para conseguir ali implantar a religião deles. Então vamos entender o surgimento do Islã, que é essa religião muçulmana, que é a religião. Ó, antes de surgir o islamismo, a Arábia era uma região fragmentada com uma forte descentralização política e era dividida em tribos. O que caracterizava a região na época eram os povos beduínos do deserto,
que viviam em constante migração em busca de alimentos e condições de vida, e as peregrinações religiosas para as regiões sagradas onde adoravam seus deuses, estatuetas, o que caracterizava o politeísmo. O que é o politeísmo? É quando aquele povo adora vários deuses, vários. Lembra que a gente já falou anteriormente, né? Que eles adoram as estatuetas, a imagem, são vários deuses. É Deus Lua, é Deus Sol, não é só o nosso Deus como a gente só adora. Então, gente, aqui que eles falam dessas caravanas, né, que migravam das regiões, eram camelos, né? Na época, eu tinha pegado uma foto, mas depois eu perdi a foto e não coloquei. Mas eram camelos para poder peregrinar por aquelas regiões desérticas. Aí em Meca, no ano de 570 depois de Cristo, nasceu Maomé. Com certeza vocês já ouviram falar de Maomé, o Muhammad. Por volta dos 20 anos de idade, ele começou a trabalhar como condutor de caravanas comerciais para uma viúva, a Khadija, com quem ele acabou se casando. A Khadija era viúva, ela já tinha casado 2 vezes, era viúva, e Mohamed conheceu ela e começou a trabalhar com ela. Por quê? Porque ele conhecia muito bem o caminho entre Meca e Medina, que eram as 2 principais cidades comerciais, e ela precisava de alguém que conhecesse. Então ela contratou ele, e aí eles se conheceram e eles acabaram se casando. Depois que casou, aí, enquanto ele estava meditando, porque eles eram bem religiosos, aí ele estava lá o tempo dele meditando, ele relata que apareceu para ele o anjo Gabriel, que é o mesmo anjo que aparece para Maria. Ele diz isso. E disse que ele relata que o anjo Gabriel disse a ele que ele, como profeta, teria que espalhar a notícia para o povo parar de adorar os outros deuses, de ser politeísta, que eles deveriam ser monoteísta e somente adorar a um Deus. E esse Deus dele chamava Allah, né? Por isso que fala Allah. Allah é o Deus deles. Então, o Islã, ele é anexado a ideologias políticas e comerciais. E eles são totalmente submissos a Allah, que é esse Deus. Por ameaça de morte, né? Porque daí, como ele começou a dizer para todo mundo que eles tinham que parar de adorar vários deuses, né? Provavelmente ele sofreu ali uma opressão. E aí ele teve que fugir, porque senão ele ia ser morto. Então ele fugiu de Meca e foi para Medina. Em Medina, quando ele chegou em Medina, ele conseguiu converter as pessoas em massa. E como ele conhecia bem o caminho lá das caravanas, ele começou a saquear. Então ele abordava e dizia para as pessoas: ou vocês se convertem ao Islã ou vocês vão ser saqueados. E o grupo dele foi crescendo. Então olha só, né? A nossa religião, você aceita Jesus de livre e espontânea vontade, você não é obrigado a nada. Lá não, ele começou a usar esse método. Ou você se converte ao Islã ou vocês serão saqueados. E todo mundo passava ali por aquela região, as caravanas, todo mundo passava porque tinha que comprar alguma coisa, tinha que ir de uma cidade para outra, e ele foi pegando todos aqueles povos que passavam e o povo dele foi crescendo, né? Então eles foram tomando conta. Depois disso, junto com os convertidos, né, com aquele povo que foram obrigados, né, que daí passaram também a aderir ao Islã, ele retorna para Meca, que foi a cidade onde ele tinha fugido, e ele toma o poder e toda a população lá também é convertida. Disso, gente, do Islã, surgiram 2 obras, o Alcorão e Suna. O Alcorão é uma recitação. Então, lembra quando eu falei lá no começo, quando a gente começou o primeiro estudo, que o Pentateuco eram os 5 livros da Bíblia, que foi escrito por Moisés. Então, o Alcorão é como se fosse uma recitação, ele reescreve, né, do jeito dele, colocando as partes dele, dizendo que o anjo Gabriel que foi dizendo para ele, ele vai reescrevendo. E ali ele registra os ensinamentos de Maomé, que ele divulgou ao longo da vida, né? Que aquilo lá é o livro sagrado para os muçulmanos. E eles acreditam que Jesus, ele foi profeta igual a Moisés, e não o Messias. Então, no Alcorão está escrito sobre Jesus, né? Mas eles falam que Jesus não é o Messias, não é o Filho de Deus, e sim foi um profeta como Moisés. A Suna é um livro que se ocupa da biografia e ações políticas desse mesmo profeta. Então é um livro à parte, onde ele coloca, né, toda a biografia dele e as ações políticas dele. Só que Maomé, ele morre antes da religião ser expandida, né? Ele conseguiu ali uma boa fatia, uma porção das pessoas para se converterem ao Islã, mas antes dela ser expandida, ele morre. Aí quando ele morre, surgem 2 grupos, eles se dividem, o Islã se divide.
Então tem o grupo dos sunitas, né, onde o chefe, que é chamado califa, vocês já devem ter ouvido falar, né, de califa. O califa, ele não precisa ser descendente de Maomé, né? E eles aceitam as duas obras, que é o Alcorão e o Suna. E isso equivale a 90%, né? Então 90% do Islã, eles são sunitas. E esses são os muçulmanos, é a população muçulmana. E também eles se dividiram em xiitas, né? Que é onde o califa, que é o chefe, ele obrigatoriamente tem que ser o descendente de Maomé. Então só pode ser, o califa só pode ser se for descendente da linhagem de Maomé. E essa fatia ficou com uns 10%. Então a maioria, né, é realmente a população muçulmana. Aí agora, gente, eu fiz uma forma que ficasse mais fácil de entender, uma forma que eu também entendesse. Então, do jeito que eu entendi, eu procurei aqui mostrar pra vocês, porque eu acho que assim fica mais fácil de entender. E isso, gente, é o começo pra gente poder entender todos os conflitos, tudo que passa hoje nos jornais, na televisão, daquela parte do Oriente Médio, né? E se iniciou aqui. Todos os conflitos hoje que tem é territorial, é por poder, e a maioria dos conflitos é tudo por causa da Terra Prometida e por causa da religião. Aí eu coloquei aqui embaixo, ó, por exemplo, então isso que eu falei para vocês são os ismaelitas, lembra? Que se originaram de Ismael, né? Os árabes, né? Entre os árabes foi criada essa religião islã, que entre a maior parte deles, eles aderiram, são os muçulmanos, né? Que os califas não precisam ser descendentes diretamente de Maomé. E os judeus, né? Que são os israelitas, os descendentes de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão. Eles seguem a Torá, que a Torá é o Pentateuco, né? Que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é os mesmos livros da nossa Bíblia. Então, os judeus, eles seguem essa. Só que os judeus também, eles não creem que Jesus é o Messias. Eles não creem. Eles acham ainda que o Messias virá. Eles não são igual a gente que são cristãos. A gente vai ver depois, mais pra frente, quando chegar lá quase no final, quando mostrar a parte do apóstolo Paulo, a gente vai ver que Paulo era um judeu, né? Um judeu ali que matava, ele perseguia os cristãos, né? Até que Jesus aparece para ele. E aí toda a história muda, né? Porque daí sim ele é convencido que Jesus é o Messias e aí ele vira um dos principais apóstolos de Jesus. A gente vai aprender muito com Paulo, gente. É muitos ensinamentos que a gente vai aprender com Paulo. Então, os judeus estão até hoje esperando o Messias voltar. Mas é assim, gente, existem alguns judeus também que são cristãos. Existem alguns judeus que aderiram a outras religiões, que às vezes não é o cristianismo. Então, né, como os judeus é uma religião, uma etnia, mas uns aderiram, assim como Paulo era judeu, ele aderiu ao cristianismo, né? Ele foi um dos principais apóstolos de Jesus. E a gente vai ver que também os judeus às vezes aderiram a outras religiões, mas a maioria deles ainda crê que o Messias ainda virá, que isso tem tudo a ver lá com o Apocalipse, que mais pra frente a gente vai estudar. Então vamos lá, voltando no capítulo 17, Gênesis, versículo 9. Então Deus disse a Abraão, agora ele já chama Abraão, é sua responsabilidade permanente de seus descendentes obedecer aos termos da aliança. Esse é o sinal da aliança que você e seus descendentes devem guardar. Todo indivíduo do sexo masculino entre vocês devem ser circuncidados. Cortem a carne do prepúcio como sinal da aliança entre mim e vocês. Todo menino deve ser circuncidado no 8º dia depois do nascimento, de geração em geração. Isso se aplica não apenas aos membros de sua família, mas também aos servos nascidos em sua casa e aos servos estrangeiros que você comprou. No versículo 14, o indivíduo do sexo masculino que não for circuncidado será excluído do seu povo, pois quebrou a minha aliança. Então, Deus aqui instruiu Abraão, né, que todos os homens, todos o sexo masculino teriam que fazer a circuncisão. E ele falou que todos os bebês nascidos teriam que fazer a circuncisão no 8º dia. Por quê? Porque o 8º dia era o pico ali de coagulação ideal. Naquele dia, no 8º dia, era o pico aonde a cicatrização estaria melhor. Então, se fizesse esse procedimento no 8º dia, o bebê não teria hemorragia e a cicatrização seria muito rápida, né? Deus, como Deus que criou a gente, ele sabe de tudo. Isso depois que os médicos foram avaliar que era este o motivo, mas Deus lá já sabia de tudo, porque foi ele que nos criou, então ele sabia exatamente o dia que eles poderiam fazer isso. E essa circuncisão, gente, é como se fosse a cirurgia de fimose, né?
que tem hoje. Eles retiram ali aquela pele que cobre. E por que Deus pediu isso? Porque, gente, ali é um sinal da aliança. Então imagina, para toda a vida surgir, ela tem que vir pelo espermatozoide, né, que fecunda no óvulo. Então ela vai passar, o espermatozoide, ele vai passar ali pelo prepúcio, né? Então toda a vida passaria ali pela aliança de Deus antes de ser fecundada, antes de ser gerada. Aí vamos lá agora para o versículo 15. Sarai recebe o nome de Sara. Então Abrão foi chamado agora a receber o nome de Abraão. E agora Sarai vai receber o nome de Sara, que significa princesa. Versículo 15. Deus também disse a Abraão: quanto à sua mulher, não se chamará mais Sarai. De agora em diante ela se chamará Sara. Eu a abençoarei e por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e ela se tornará mãe de muitas nações. Haverá reis de nações entre seus descendentes. Versículo 18. Então Abraão disse a Deus: que Ismael viva sobre tua bênção. Mas Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho. Você o chamará Isaque. E eu confirmarei com ele e com seus descendentes para sempre a minha aliança. Quanto a Ismael, também o abençoarei, como você pediu. Eu o tornarei extremamente fértil e multiplicarei seus descendentes. Ele será pai de 12 príncipes. Lá no capítulo 25, no versículo 12, tá lá, gente, os 12 príncipes, do qual são descendentes de Ismael. E farei dele uma grande nação. Então, Ismael deu origem à nação árabe, né, que a gente acabou de falar. E o Isaque deu origem à nação judaica, né, porque através de Isaque vai vir Jacó, né, vai vir Esaú e Jacó. E através de Jacó que vai dar origem aos israelitas, a nação judaica. Então, versículo 21. Minha aliança, porém, será confirmada com Isaque, filho de Sara. Filho que Sara lhe dará por esta época, no ano que vem. Quando Deus terminou de falar, retirou-se da presença de Abraão. Naquele mesmo dia, Abraão tomou Ismael, seu filho, e todos os indivíduos do sexo masculino em sua casa. Tanto os nascidos ali como os comprados. Quando eles se referem ao comprado, gente, eram os escravos, né? Os servos dele, que ele foi comprando ao longo de todos esses anos, né? Que fazia tudo parte ali da turma dele, do clã, da caravana dele. E os circuncidou, então todos ali tinham que ser circuncidados, removendo o prepúcio, como Deus havia ordenado. Então, quando era bebê, o processo era tudo mais fácil, né? Mas quando eles eram adultos, não, imagina, né? A dor que eles passaram ali. Abraão tinha 99 anos quando foram circuncidados. E Ismael tinha 13 anos nessa época. Ambos foram circuncidados naquele mesmo dia. Gênesis 18, versículo 1. Agora a gente já vai para o capítulo 18. Promessa de um filho para Sara, que não é mais Sarai, agora ela já se chama Sara. Versículo 1. O Senhor apareceu novamente para Abraão, junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Abraão estava sentado à entrada de sua tenda na hora mais quente do dia. Olhando para fora, ele viu 3 homens em pé, próximos à tenda. Quando os viu, correu até onde estavam e lhes deu boas-vindas, curvando-se até o chão. Esses 3 homens, um deles era o próprio Deus encarnado, que seria Jesus, o Filho encarnado, que já apareceu aí nessa época, e 2 anjos também encarnados, que apareceu, porque ele viu os 3 em forma humana, né? Deus pode tudo, 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 tudo. E ele apareceu em forma humana. Versículo 9. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram os visitantes, né? Que eram esses 3, os dois anjos e o próprio Deus encarnado, o Filho, Jesus. Está dentro da tenda, respondeu Abraão. Versículo 10. Então um deles disse: voltarei a visitar você por esta época, no ano que vem, e sua mulher Sara terá um filho. Ele diz: está dito, e isso vai acontecer. Olha que Abraão já estava bem avançado, hein? Você viu a idade que ele foi circuncidado, né? Ismael já tinha 13 anos. Então, ainda no capítulo 18, Abraão intercede por Sodoma. Gente, a gente vai ver aqui agora, gente, o quanto que Abraão era abençoado. Ele era tão abençoado, tão escolhido por Deus. Olha o poder que ele tem. Ele consegue interceder, o privilégio. Deus estava lá, encarnado, falando com ele. E Deus começa a falar sobre as coisas que iam acontecer, que ele ia fazer. Olha o privilégio, imagina. Você está aí na sua casa e Deus vem falar com você e ele te falar das coisas que vão acontecer com o mundo. Imagina, que privilégio é esse, né? Aí, versículo 16, capítulo 18, Gênesis.
Depois da refeição, os visitantes se levantaram e olharam em direção a Sodoma. Quando partiram, Abraão os acompanhou para despedir-se deles. Então o Senhor disse: deve esconder meu plano de Abraão? Estava falando com os anjos, né? Com Abraão ali presente. Versículo 19. Eu o escolhi para que ordenem a seus filhos e as famílias deles que guardem o caminho do Senhor. Olha o quanto é importante. Praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Vocês estão vendo que tem uma condição? Né? Para você colher as bênçãos do Senhor, você tem que andar no caminho reto do Senhor, praticando o que é certo e justo. Versículo 20. Portanto, o Senhor disse a Abraão: ouvi um grande clamor vindo de Sodoma e Gomorra, porque o pecado dessas duas cidades é extremamente grave. Aqui prova, gente, que Deus ouve o nosso clamor. Ouve. Então, quando a gente clama, quando a gente ora pela nossa nação, a gente não está vendo a olho nu, mas o mundo espiritual existe. E Deus ouve o clamor. Olha só, Deus ouviu o clamor lá de cima das pessoas dessa cidade, né? Pessoas estavam orando e pedindo misericórdia para Deus, porque aquela cidade, a iniquidade estava ali já ultrapassando o pote ali, do limite, já tinha passado. Aí, versículo 21, Deus falando: descerei para investigar se os atos são de fato tão perversos quanto tenho ouvido. Se não forem, quero saber. Os outros visitantes partiram para Sodoma. Então, os dois anjos partiram para Sodoma para verificar se realmente era verdade tudo que Deus tinha ouvido lá em relação ao clamor, né? O pedido de ajuda. Mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Então, os dois anjos foram e Abraão ficou ali com o Senhor. Aproximou-se dele e disse... Aí, Abraão falando para Deus: exterminarás tanto os justos como os perversos, né? Abraão pensando, nossa, mas ele ouviu o clamor que ali tem muita iniquidade, mas ele vai destruir aquela cidade e as pessoas justas que estão lá dentro, né? Abraão pensou. E Abraão também não é nada bobo, porque quem morava lá? O Ló, o seu sobrinho querido, né? 24. Suponhamos que haja 50 justos na cidade. Mesmo assim os exterminarás e não a pouparás por causa deles? Né? Mesmo se tiver tudo isso de justo, o Senhor vai destruir, não vai poupar por causa das pessoas justas que moram lá? Abraão estava falando com Deus. Deus fala: claro que não farei essa tal coisa. Destruir o justo com o perverso? Afinal, estarias tratando o justo e o perverso da mesma maneira. Tá vendo que Deus não trata o justo e o perverso da mesma maneira? Certamente não farias isso. Acaso o juiz de toda a terra não faria o que é certo? Deus é juiz. Ele não faria o que é certo? É claro que ele faria o que é certo. Aí Abraão continua lá, né? Aproveitando ali a oportunidade, o network e chavecando ali Deus. Aí Abraão continua perguntando. E se houver... Ele perguntou lá se tinha 50, né? Aí ele falou: e se houver 45, 40, 30, 20, 10? E vai diminuindo, né? Tentando contar ali só o Ló e a família dele. E Deus responde: por causa dos 10 não a destruirei. Os anjos foram lá para ver se tinham, né, pessoas realmente justas lá. E Deus falou: se tiver 10 justos lá, eu não vou destruir a cidade. Mas a gente vai ver mais para frente que não tinha, porque essa cidade vai ser destruída. Os dois anjos foram até Sodoma e Ló, que estava na entrada da cidade, os convidou para ir à sua casa. Os homens, sabendo que tinham estrangeiros na casa de Ló, foram lá. Então, os dois anjos chegaram lá e Ló estava na entrada da cidade. E o Ló convidou aqueles dois estrangeiros, né, que eram os anjos encarnados, para ir até a casa dele. Chegando lá na casa dele, os outros moradores da cidade, que viu que chegou, entre aspas, carne nova na cidade, foram lá bater na porta de Ló. E eles gritavam para Ló: onde estão os homens que vieram passar a noite em sua casa? Traga-os aqui fora para nós, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu para conversar com os homens e fechou a porta atrás de si. Por favor, meus irmãos, não cometam tamanha maldade, suplicou. Escutem, tenho 2 filhas virgens. Deixe-me trazê-las para fora e vocês poderão fazer com elas o que desejarem. Mas, por favor, deixem os homens em paz, pois são meus hóspedes e estão sob minha proteção. E eles falaram: saiam da frente, gritaram eles. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse o nosso juiz. Então, eles queriam pegar aqueles 2 estrangeiros porque eles, né,
estavam ali notando a expressão facial deles, né, que eles eram diferentes. Falou, não, quem são eles? Querem vir aqui colocar ordem, eles acham que são juiz para determinar aqui o que é certo e o que é errado, né? E pediu para Ló, bota ele para fora aqui que a gente quer eles. Para vocês verem o tamanho da iniquidade, né? E Jó fala, não, eu tenho 2 filhas virgens, eu coloco elas aí, vocês fazem o que quiser, mas eles não. Você viu o tamanho da iniquidade daquela cidade. Esse sujeito é um estrangeiro que se mudou para a cidade e agora age como se fosse nosso juiz. Faremos a você coisas bem piores do que a seus hóspedes. Então partiram para cima de Ló, tentando arrombar a porta de Ló. Os 2 anjos, porém, estenderam a mão, puxaram Ló para dentro da casa dele e trancaram a porta. Depois cegaram todos os homens que estavam lá fora, jovens, velhos, e de modo que eles se cansaram, desistiram e acabaram dispersando, porque eles não estavam enxergando, eles estavam cegos, né? Então eles desistiram de invadir a casa e viram também o poder daqueles 2 estrangeiros que estavam ali com Ló. Os anjos perguntaram a Ló, você tem outros parentes na cidade? Tire-os todos daqui, genros, filhos, filhas ou qualquer outro parente, pois estamos prestes a destruir toda a cidade. O clamor contra ela é tão grande que chegou ao Senhor e ele nos enviou para destruí-la. Então Ló correu para avisar os noivos de suas filhas, saiam depressa da cidade, o Senhor está prestes a destruí-la. Mas os noivos nem deram bola, achou que Ló estava doido, né? Não deram bola. E eles ficaram. Então, nesses versículos, gente, a gente consegue ali entender a dimensão da iniquidade que ocorria naquela cidade, né? Então, Ló, ele escolheu aquela cidade, porque você lembra que no começo, Abraão falou, não, você vai escolher um lado e o lado que você for eu vou pro outro. E Ló, né, viu aqueles pastos verdejantes, uma cidade ali que estava mais próspera daquela região, escolheu lá. Né, foi atraído pelos olhos. Assim, gente, como a gente acabou de falar lá de Dubai, não é uma cidade linda, maravilhosa, né? Ah, eu quero ir para Dubai porque lá é tudo lindo e maravilhoso. Olha quantas riquezas, né? Lá você vai encontrar a religião islã, muçulmana. Lá você não faz o que você quer, você não existe essa palavra liberdade entre os muçulmanos. É muito diferente do que a gente vive aqui. Então, ele foi atraído pela beleza e com isso, a família dele vai ser destruída, tudo por causa que ele deixou se levar pelas aparências. Então, e gente, uma coisa aqui que alerta a gente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente com o qual a gente insere os nossos filhos, né? Porque, por exemplo, aqui você viu, as filhas de Ló, elas cresceram naquela cidade. Então, várias coisas que elas viam lá, elas achavam que o quê? Era normal. Então, era normal bebida, era normal qualquer tipo de sexo, era tudo normal. Por quê? Porque elas nasceram naquele ambiente. Vocês vão ver mais pra frente sobre o que eu tô falando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente que a gente insere nossos filhos, né? Às vezes leva para ambientes que não são adequados, um ambiente onde bebem, onde toca música inapropriada, tipo de funk, música, né, que sexualiza crianças. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o ambiente em que a gente insere os nossos filhos, porque você fala, ah não, mas não tem nada a ver, eles estão aqui protegidos, eles estão comigo, ok, mas aquele ambiente, aquela atmosfera tá entrando aqui na mente deles, e eles vão achar que aquilo é normal, certo? Aí depois começa a dançar rebolando, começa a falar palavras inapropriadas porque tá cantando a música, e aí você vai querer brigar? Foi você que inseriu aqueles naquele ambiente, vai ficar muito mais difícil você corrigir, é melhor você evitar, para que eles não se acostumem, não achem que aquilo é normal, que é moral, porque não é. Versículo 15. No dia seguinte, ao amanhecer, os anjos insistiram, rápido, tome sua mulher e suas 2 filhas que estão aqui, sai agora mesmo, ou também morrerá quando a cidade for castigada. Visto que Ló ainda hesitava, os anjos o tomaram pela mão, e também sua mulher e suas 2 filhas, e correram com eles para um lugar seguro fora da cidade, pois o Senhor foi misericordioso. Olha aqui o poder da intercessão de Abraão, hein? Ele foi lá e salvou o sobrinho dele. Olha aqui o poder da intercessão. Olha o poder quando você intercede, quando você ora por alguém. Deus pode salvar essa pessoa, mesmo ali numa nação que está toda podre. Deus vai lá, resgata, salva. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Toda aquela cidade, aquela região foi destruída, todo mundo estava ali e morreu. Tudo se acabou ali, né? Ló e suas filhas. Então a mulher dele olhou para trás, ela virou uma estátua de sal, né? E aí sobrou Ló e as suas 2 filhas. E eles foram morar nas montanhas.
Versículo 31. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: nesta região não resta homem algum com que possamos ter relações, como fazem todas as pessoas, e logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai. Olha as ideias. E assim as duas filhas fizeram e engravidaram do próprio pai. Aonde que elas aprenderam isso? No ambiente em que elas cresceram, onde foi o próprio Ló que inseriu, porque ele achou muito bonita aquela cidade, próspera, e criou as filhas lá. Olha a ideia que elas tiveram. Então, gente, Deus, ele não interfere na liberdade de escolha de ninguém. De ninguém, não interfere. Por isso que acontece tanta coisa ruim, né? Mas isso não significa que ele aprove. Porque com certeza ele não aprovou esse tipo de atitude, de jeito nenhum. Então, neste ato, né, as filhas de Ló revelam o quê? A má influência que elas tiveram na cidade onde elas cresceram, né? A embriaguez lá era normal, né? Formas de imoralidade lá era normal. Então, elas falaram, que mal tem a gente fazer isso? Na verdade, a gente vai estar, entre aspas, fazendo um bem, não é? Que é garantindo a nossa descendência, tendo um filho com o nosso próprio pai, né? A filha mais velha deu à luz a um menino, chamou-se Moabe, deu origem aos moabitas, e a mais nova deu à luz a um menino, chamou-se Benjamim, os amonitas. E esses descendentes de Ló foram mais um para a turma dos inimigos de Israel, entende? Então toda aquela turma lá de inimigo de Israel, aqui ó, nasceram mais dois aqui que originaram mais dois povos, que são inimigos de Israel. Agora a gente já vai para o capítulo 20, vamos conseguir terminar, hoje eu queria terminar até o 20, vamos lá. Versículo 1. Abraão partiu dali para a região do Negueb e foi viver entre Cádiz e Sur, depois morou algum tempo em Gerar. E ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Gente, de novo, a mesma história se repetindo. Lembra lá do Egito, que ele falou que era minha irmã? Porque, né, eles foram lá para aquela região e tava com medo, como ela era bonita, do rei matar ela. Então aqui é o mesmo esquema. Ele de novo foi para uma outra região, chegou lá, tinha o rei Abimeleque, né, que era o rei de Gerar. E aí é o mesmo esquema. Ele falou: não, você fala que você é minha irmã, para ele não me matar. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu no Egito. Certa noite, através de um sonho, Deus disse para esse rei Abimeleque, né, que era para ele devolver Sara, porque Sara, na verdade, era marido de Abraão, né? Porque se ele não devolvesse, todas as pessoas ali do reino dele morreriam, né? Aí no versículo 17 diz: a seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, porque Deus, como castigo, que ele tinha pegado Sara, né? Tinha deixado ali as pessoas doentes. Aí Abraão orou, Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque elas estavam estéreis, tudo por causa de castigo, porque Abimeleque tinha tomado Sara para ele no harém dele. Versículo 18. Porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa da Sara, mulher de Abraão. Gente, de novo, como é que pode? Ele não aprendeu lá no Egito? De novo, foi para uma outra cidade, né? O rei Abimeleque ali de Gerar, o rei de Gerar, catou de novo Sara e aconteceu a mesma coisa, mas Deus novamente interviu. Por quê? Porque Sara era a mulher que ia gerar Isaac, gente, que através de Isaac e vai descender os israelitas, os judeus, e que Deus determinou, está determinado. Não adianta o homem, não adianta, né? Então, quando Deus tem uma promessa na sua vida, mesmo que as pessoas com algumas ideias mirabolantes tentam ali atrapalhar a promessa, Deus vai dar um jeito. Se Deus tiver que tirar alguém do caminho, se ele tiver que fazer alguma coisa, ele vai fazer. O homem pode errar, pode agir ali com a sua vontade da carne, fazendo coisas para atrapalhar os planos de Deus, mas Deus vai intervir, porque a promessa de Deus será cumprida nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Gente, então vamos encerrar aqui no capítulo 20. Na próxima aula a gente vai começar do capítulo 21. Gente, provavelmente na próxima aula, quem vai ministrar para vocês a aula, eu vou estar junto, presente, mas vai ser o Marcelo, que ele é esposo da Caris. Lembra que eu comentei com vocês da Caris, que é a minha amiga que me apresentou Jesus lá de Apiaí, mas que agora ela mora em Curitiba. E o Marcelo, ele ministra nas igrejas. Quando eu conheci ele que era o pastor da igreja onde eu me converti. E ele ministra super bem, ele é instrumento de Deus e é ele que vai ministrar a próxima aula. Então eu peço que vocês estejam presentes na próxima aula, tá bom? Deixa eu ver, agora tá aberta agora pra... A gente tem 3 minutinhos, mas dá tempo. Alguém quer falar? A minha sogra levantou a mão. Pode falar, sogra. Não sei se você levantou sem querer ou por querer. Pode falar.
Fê tinha perguntado alguma coisa aí no começo? Eu não sei se ainda aparece, eu não consigo ver. A Fê tinha feito uma pergunta e você ignorou. Ai, desculpa, Fê, eu não ignorei, não. É porque eu não presto atenção no que tá escrito, que é muita coisa pra mim olhar. Eu não consigo, porque eu tô gravando no celular, eu olho pro celular, eu olho no slide, e eu não... Ah, tá, não, eu tinha falado do perguntado dos ateus, que eu mandei no chat. Onde eles entravam? Lá no começo estava falando dos judeus. Os ateus... Isso. Gente, os ateus, eles estão em todo mundo, porque os ateus, na verdade, são aqueles que não seguem nenhuma religião, eles não creem em nenhum Deus. Entendeu? Então, eles são... Mas eles não são... A maioria não são judeus? Não, não. Porque os judeus, ele é uma nacionalidade e uma religião. Então, quem é judeu, necessariamente já adquiriu a sua religião mesmo, que é o judaísmo. Entendeu? E entre os judeus podem ter alguns que se rebelam, que não querem aceitar e que se tornam ateus. Aí eles não creem, eles não querem aderir à religião deles, né? Então eles tipo são os revoltados, os rebeldes. Eu não quero ser nada, não acredito em nenhum Deus, então eu vou ser ateus. Entende? Assim como o Brasil, como todas as regiões do mundo, né? Aqueles que não querem aderir a nenhuma religião, que não creem em nada. Tá bom. Obrigada. Nada.